Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma noite em que o nosso lar sofre uma alteração. E é um tema um tanto quanto que ilustrativo e emocionante. Porque no capítulo 27 que nós vamos falar hoje, ele fala, o trabalho enfim. Eu acredito que esse tema deveria ser, enfim, o trabalho. Porque André Luiz estava tão ansioso pelo trabalho e ele encontrou. Então, nós chegamos no capítulo 27, nessa obra de André Luiz, que é o nosso lar. E ao mesmo tempo que essa é uma obra extensa, assim como é a nossa vida também, extensa, e que muitas das vezes nos falta paciência para acompanhar, nos falta paciência para entender. Se o nosso lar é a nossa passagem, nós precisamos saber. Mas muitos querem saber, mas poucos é que procuram agir e ser e entender o nosso lar. Nesse capítulo, nós vamos falar alguma coisa sobre despojos humanos, esclarecimento de Tobias, semblantes patibular, contrabandistas na vida eterna, sofredores em sono pesado. Tudo isso para que André Luiz possa entender e ser aprovado no trabalho. Enfim, ele encontrou o trabalho. Ele que era um cientista super inteligente, trabalhava muito, mas servia pouco. Nós vamos falar aqui também sobre trabalhar e servir. Será que nós estamos trabalhando muito, servindo pouco? Ou nós estamos servindo muito e trabalhando pouco? Nós vamos falar aqui. Semana passada, no capítulo 26, que o Reinaldo apresentou, novas perspectivas. E a dona Laura, que orientava André Luiz, falou algumas coisas para ele. Tipo, não esqueça, lembra da importância de buscar um propósito maior em nossas ações. Em vez de nos limitarmos à curiosidade superficial, devemos nos dedicar a um espírito de serviço, que é fundamental para o verdadeiro crescimento e desenvolvimento pessoal. Portanto, ao nos dedicarmos à causa que beneficiam os outros, encontramos valores mais profundos e significativos. Seguindo na visita da colônia, em visitas eles penetraram no edifício de aspecto nobre. Muitos servidores, corredores enormes, vasta escadaria que ligavam de um piso a outro e pavimentos inferiores. Esse prédio fabuloso, ele ficava acima do umbral. Por que será? Porque do umbral eram resgatados os irmãos que seriam tratados nesse prédio. Visita nas câmaras de retificação, vizinha do umbral. Os que ali permanecem não toleram as luzes, nem a atmosfera de cima,
na chegada em nosso lar. Isso aqui foi passado a semana passada. E muitas das vezes, por que nós apagamos as luzes aqui quando nós vamos para a segunda fase? Porque os espíritos não gostam dessa claridade. Aí, eu queria fazer uma comparaçãozinha. Lá na pergunta 995 do Livro dos Espíritos, não desejam esses espíritos abreviar seus sofrimentos? Desejam, sem dúvida, mas falta-lhes energia bastante para quererem o que os podem aliviar. Ele sabe que pode aliviar, mas ele não quer. Quantos indivíduos se contam entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? Olha que coisa. Certamente, há como entre os homens os que não vivem senão para si mesmo. Mas essa ociosidade lhe pesa, e cedo ou tarde o desejo de avançar lhes faz experimentar a necessidade da atividade, e eles são felizes em poder se tornar úteis. Olha que coisa maravilhosa. Se nós não fizermos nada, nós não progredimos. Se nós não servirmos, nós não evoluímos. Kardec descreve lá na questão 674 do Livro dos Espíritos, o trabalho é uma lei natural, ao formular a seguinte questão: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? No que os espíritos responderam: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. Lembra com que nós também já falamos aqui, numa outra reunião, que mesmo no outro plano nós também vamos continuar trabalhando? Então, por isso que nós estamos aprendendo. A dona Laura, encaminhando ela a Luiz: vá, meu amigo, pensando em Jesus, trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar o seu próprio bem. E aí nós começamos. André Luiz andando, querendo trabalhar. E aí Tobias começa a mostrar a realidade do trabalho. Nunca podia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem um hospital de sangue, nem um instituto do tratamento normal da saúde orgânica. Era uma série de câmeras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Aquele vozerio no ar, gemidos, soluços, frases dolorosas, pronúncia a esmo, rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas, deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Tão angustiosas foram a experiência e a impressão, que André Luiz teve que fazer a sua oração com medo de fraquejar. Tobias, imperturbável, chamou a velha servidora, que acudiu atenciosamente. Vejo poucos auxiliares, disse admirado. O que aconteceu? Dentro desse trabalho existiam muitos servidores, e naquele exato momento tinha pouco. Ele queria saber o porquê. O ministro Flacos, esclareceu a velha bondosa, determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos. Para quem não sabe, os samaritanos, é a organização de espíritos benfeitores em nosso lar. Lá chamavam samaritanos, aqui nós conhecemos vicentinos. Olha que maravilha. Para os serviços de hoje nas regiões do umbral, há que multiplicar as energias, tornou ele sereno. Não temos tempo a perder.
Irmão Tobias! Irmão Tobias! Por caridade! Gritou um ancião, gesticulando agarrado ao leito, à maneira de louco. Estou a sufocar. Isto é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro! Eu quero sair daqui. Quero ar, muito ar. Ele complementa. Experimentou uma crise de grande preocupação. A assistência, Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação, visto achar-se ainda muito fraco em sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo. O pobre não tem resistido como seria de desejar. Veja o que acontece. Lá na Terra nós estamos pedindo, clamando, e quem está do outro lado começa a sofrer. Ainda até ontem foi dado um exemplo aqui, né? De quem tinha muito dinheiro, queria conversar com os filhos que haviam partido. O dinheiro não consegue. E ele continua. Fiquei o doente, procurando identificar-lhe a expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Ele chamara Tobias, como a criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alheamento de quanto se dizia ao seu respeito. Notando minha admiração, o novo orientador explicou. O pobrezinho permanece em fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve, que a aflição, que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra-se na vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso irmão Ribeiro deixou-se empolgar por inumerosas ilusões. Lembra que nós precisamos fazer o bem, precisamos ter amor. Vamos acumular o amor, em vez de acumular riqueza. Seria algo emocionante. Aí André Luiz começa aquela compreensão. Ele quis indagar da origem dos seus padecimentos, conhecendo-lhes a procedência e o histórico da situação. Entretanto, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lísia, da dona Laura, relativas à curiosidade. Calei. Tobias dirigiu ao enfermo generoso palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recursos e melhoras, que mantivesse calmo em seu benefício próprio e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Ribeiro, muito trêmulo, rosto ceráceo, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu em lágrima. Seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo que a desagradável exalação ambiente oriunda, como vinha a saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam, com as dolorosas impressões da morte física e muita vez sobre o império de baixos pensamentos. Reservam-se estas câmeras, explicou o companheiro, apenas a entidades de natureza masculina. Tobias, estou morrendo. Estou com fome, com sede, bradava um estagiário. Socorro, irmão, gritava outro. Pelo amor de Deus, eu não suporto mais isso, exclamava outro. O coração de André Luiz, alacerados ante o sofrimento de tantas criaturas, não se conteve fez uma interrogação penosa. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que esse quadro angustioso? Tobias
respondeu sem se perturbar: não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembra, meu irmão, e esses doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral onde tantas armadilhas guardavam os imprevidentes, descuidando de si mesmo. Neste pavilhão, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Quantas lágrimas que vertem! Recordemos que devem si mesmo esses padecimentos. A vida do homem estará centralizada onde centralize ele, o próprio coração. E depois de uma pausa, em que parecia surdo de tantos clamores, acentuou: são contrabandistas na vida eterna. E aí André Luiz se interessou. Como assim? O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme. Acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor no plano espiritual. Impunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também. E não acontece isso. Esqueceram de cambiar as poses materiais em créditos espirituais. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Quando iam de Londres, trocavam contos de réis por libras. Eles não aprenderam a fazer essa troca de valores materiais para valores espirituais. Meu instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, conduziu-me a uma vasta câmara anexa, em forma de grande enfermaria, notificando: vejo algum dos infelizes semi-mortos. Narcisa, que era uma servidora que ali servia, acompanhava-nos solista. Abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa. 32 homens de semblantes patibular permaneciam inertes no leito, muito baixo, enviando apenas leves movimentos de respiração. Fazendo gesto significativo com um indicador, Tobias esclareceu: estes sofredores padecem do sono mais pesado que o outro do nosso irmão ignorante. Tobias esclarece André Luiz: esses sofredores padecem de um sono e chamam-lhes de crentes negativos. Ao invés de aceitarem o Senhor, eram vassalos, intransigentes e egoístas, ao invés de crer na vida eterna. Admiravam somente o nada, imobilidade e vitórias do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação para o grande sono. E como não tinham qualquer ideia do bem, eles não tinham nenhuma ideia do bem, a serviço de uma coletividade, não há outro recurso senão dormirem longos anos em pesadelos sinistros. André Luiz não conseguia externar seu espanto. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sobre seus olhos atônicos. Finda a operação nos 2 primeiros. Começam ambos a expelir uma negra substância pela boca, uma espécie de vômito escuro e viscoso, uma terrível emanação cadavérica. São fluidos venenosos
que segregam, que eles colocam isso para fora, explica Tobias. Não consegui entender meu espanto pensando em servir e não trabalhar. Chegou aí aquela dúvida. Eu vou servir ou eu vou trabalhar? Vamos fazer aquela comparação simples. O que é o trabalho? O trabalho é qualquer atividade física ou intelectual realizada pelo ser humano, cujo objetivo é fazer, transformar, obter algo para a realização pessoal e o desenvolvimento econômico. E o servir? Será que é o servir? Servir é pensar em como eu posso ser melhor para o outro hoje. É saber que a relação entre pessoa vai muito além do dinheiro, muito além da obrigação. Jesus nos ensinou que servir é a verdadeira grandeza do reino de Deus. Lá em Marcos, capítulo 10, versículo 45, ele diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Servir ao próximo não é uma opção, mas um chamado que reflete o amor de Cristo em nós. Quantas vezes nós já ouvimos alguém solicitar uma ajuda e nós temos a liberdade de servir e nós não fazemos, mas nós pedimos. Ao sentir o chamado, diz André Luiz, ao sentir o chamado em servir, vendo em sua frente o exemplo de Narcisa, ele se entrega ao fazer o bem ao seu próximo. Ele arregaçou as mangas naquele pessoal que estava com aquele vômito escuro, botando veneno para fora. Narcisa fazia o possível por atender prontamente aquela tarefa de limpeza. Grande número deles deixavam escapar a mesma substância negra e fética. Ou então, que instintivamente, ele se agarrou aos apetrechos de higiene e se lançou no trabalho com ardor. A servidora parecia contente com o auxílio da humildade do novo irmão. Ao passo que Tobias se dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço contínuo por todo dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo no mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo da enfermagem rudimentar. Vamos começar a servir. Ele que era, André Luiz, que era um médico, inteligentíssimo, ele trocou o trabalho por servir. Servir ao próximo. E quantas vezes nós pedimos aqui para servir? Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Fica de reflexão. Semana que vem, meu irmão Edson vai estar aqui, e aí vai contar que o André Luiz vai estar em serviço. Tudo que ele queria, ele conseguiu. Mas como será que é isso? Semana que vem, nós vamos ficar sabendo disso daí.
Boa noite a todos, muito bem-vindos, muito obrigado pela presença. Tudo isso aqui é o que Jesus trouxe para nós. O que Jesus disse para nós? Onde estiver seu pensamento, está seu tesouro. Nós vimos aqui espíritos dormindo, por quê? Porque a orientação deles, quando encarnados na Terra, foi que ia ter o julgamento final. E queriam ficar dormindo, até chegar o dia do julgamento. Então nós levamos para o plano espiritual aquilo, porque a nossa vida continua. A nossa vida aqui continua no plano espiritual, nós sabemos disso. Quando esse livro aqui foi lançado, ele abalou realmente a humanidade, porque vinha falando de coisas que jamais alguém tinha imaginado. Como a gente ia imaginar que existem hospitais no plano espiritual, que existe colônia no plano espiritual, que a vida continua, que existe trabalho no plano espiritual. Por isso nós precisamos focar na nossa parte espiritual, porque, por exemplo, eu sou borracheiro, do outro lado não vai ter pneu para me consertar. Eu vou ter que fazer alguma coisa, então já tem que começar aqui, fazer alguma coisa a favor de alguém. Quando a gente dá para alguém, a gente recebe. A única coisa que quanto mais a gente doar, mais a gente tem é o amor. Por isso que nós temos famílias, por isso que nós temos diferenças, e por isso que tem muita doutrina, porque religião é rótulo. O que manda é aqui, ó, é o coração. Então a gente vê que muitas vezes, eu sempre lembro do Chico Xavier. O Chico Xavier, um casal foi lá com uma menina, e eles falaram: Chico, nós trouxemos essa menina, essa nossa filha, para conversar com o senhor, porque ela não quer ser espírita. Ela não gosta do espiritismo. Aí o Chico Xavier falou: então, minha filha, o que você gosta? Eu gosto da católica, eu quero ser católica. O Chico Xavier falou: deixa ela ser católica. É melhor ela ser uma boa católica do que uma má espírita. Porque religião é rótulo. É rótulo. E nem sempre o rótulo justifica o produto. Quantas vezes a gente vê um rótulo bonito, a gente compra e aquilo não é legal? Muitas vezes. Sabe como é que é? A propaganda é a alma do negócio, a turma fala. Então tá aí para nós. Então nós vimos nosso lar aqui, nós vimos que o André Luiz era médico, realmente cientista. Quem leu sabe que ele foi Carlos Chagas. Então ele fez um trabalho maravilhoso. Lembrar sempre do Chico Xavier, o Emmanuel. Siga Jesus. Se algum dia eu te falar alguma coisa que está contra aquilo que Jesus ensinou, me esqueça, fica com Jesus e fica com Kardec. Olha só para nós. Todos nós somos importantes na obra de Jesus. Quando nós estamos aqui, nós podemos pensar naquele que a gente conhece, que está precisando de ajuda, com certeza nós vamos auxiliar. Por quê? Porque nós estamos em nome de Jesus. Que Ele nos abençoe, nos fortaleça, a gente possa ter uma boa noite, um bom sono, e amanhã um outro dia. E a luta continua, mas faz parte da nossa evolução. Nós estamos na Terra ainda, não é mesmo? E olha como que nós devemos agradecer. Quem de nós aqui, que a hora que chegar em casa não vai ter alguma coisa para comer? Olha, uma cama para dormir, muitos não têm. Muitos não têm por não querer, que nós vimos aqui. Preferem morrer de fome do que trabalhar. Mas é uma consequência dele. E nós não. Nós temos a nossa cama. Nós temos um alimento. Nós temos um conforto, gente. Vai ter sempre um dia que a gente vai ter que tomar uma decisão na nossa vida. Uma grande decisão. Buscar Jesus no nosso íntimo. Muito obrigado.